Palácio dos Leões e Comares de Alhambra. Estes são os dois elementos principais em que vamos abordar neste trabalho, tendo como base abordar a sua iconografia e realces arquitetónicos, tendo por base o texto de Basílio Maldonado. O Alhambra tem então duas joias principais, dois palácios extremamente importantes, que é os que vamos abordar, nomeadamente aqui a vermelho, o Palácio dos Comares, e a verde, o Palácio dos Leões. Os palácios do Alhambra sempre foram um alvo extremamente curioso em termos de investigação, de curiosidade, associados a um romantismo e um misticismo, enfim, de uma época que, apesar de ter passado e das alterações do tempo, continua muito bem preservada. E é ainda um alvo de muita investigação, pois arquiteturalmente e em termos de história da arte islâmica, contém ainda muitos elementos que ainda são desconhecidos. Como já abordámos nas aulas, a expansão islâmica em direção ao Ocidente, que posteriormente ocupa basicamente toda a Península Ibérica, vê também o desenvolvimento ao longo do tempo de um estilo ornamental distinto e arquitetónico. Uma vez que a ocupação islâmica da Península Ibérica foi extremamente prolongada, principalmente naquilo que é a atual Andaluzia ou sul de Espanha, trocas culturais, além de inevitáveis, contribuíram ainda mais para uma distinção do estilo arquitetónico. E, portanto, estudar o Alhambra acaba por ser um pouco um estudo de toda a história do Islão, com pormenores distintos e de elementos únicos que não se verificam noutros locais, mesmo ao longo do Mediterrâneo. Inevitavelmente, uma das características principais da arte islâmica e que sobressai naturalmente aos olhos de qualquer pessoa é o uso abundante dos padrões geométricos para adornar uma série de pavimentos, de fachadas e de estruturas. Não temos evidência para todos os elementos e da forma como funcionavam, mas pelo menos as fontes e o autor referido aponta para que os artesãos islâmicos continuaram a elaborar essas formas ao longo dos séculos, com a ocupação no sul da Península Ibérica, acabando por criar novos padrões geométricos abstratos que eram simétricos, proporcionais e equilibrados. Estes projetos são muitas vezes baseados na replicação e repetição de uma única unidade ou uma sequência de etapas para desenvolver, no fim, um padrão geral, digamos assim. Nesta região aqui podemos observar, adjacente um ao outro, o Palácio de Comares e a respectiva Sala dos Embaixadores, adjacente ao Pátio dos Leões. Eles estão praticamente situados na ravina e não estão numa planta central que é tipicamente associada à arquitetura palatina. É uma das zonas mais elevadas da região, portanto com uma vista soberana sobre a mesma. E é uma zona também onde a planta longitudinal, como vemos aqui na água, salienta-se com a verticalidade das outras estruturas. Portanto, aqui nesta imagem, como eu já referi na parte anterior, conseguimos ver bem a questão da longitudinalidade da estrutura do tanque, com a verticalidade das colunas, mas de salientar também que aqui a água é um dos temas principais e ambientais do Alhambra e que não atua apenas como tal, ou seja, como a água e pela sua importância cultural, mas também como espelho para acentuar a importância e imponência aqui do edifício. A torre que vimos refletida no tanque de água da imagem anterior será a Torre de Comares. Tem dupla função. Na imagem vista de fora podemos ver que tem uma função militar também,
mas por dentro tem todo estes adornos extremamente complexos e bem trabalhados. Tem vários elementos importantes, como o ouro no relevo, com cores claras de fundo, rodapés com azulejos e o teto de forma cúbica, que é um elemento bastante interessante, onde se podem ver vários elementos arquitetónicos que, neste contexto, representarão o universo conhecido, digamos assim. De salientar também que as paredes estão estocadas com motivos vários, nomeadamente conchas, flores, estrelas e escrituras ou excertos do Corão. O nome desta torre provém possivelmente porque antigamente era adornado com persianas de madeira e vitrais com várias cores, aos quais eram chamados as comarias. Daí este nome. Aqui podemos ver as saliências geométricas também. Toda esta projeção da luz variava bastante durante o dia, o que contribuía esteticamente para a beleza da torre. Aqui elementos moçárabes, que são aqui um detalhe da decoração das salas. E destacar a importância aqui para esta cor azul. Esta cor é obtida através de uma pedra, de uma gema, o lápis lazuli. É o mesmo azul que nós vemos em algumas decorações, por exemplo, no Egito. Isto para dizer que, neste caso, e através de estudos e de referências aqui presentes no texto, possivelmente eram importados desde o Afeganistão, correspondendo, grama por grama, praticamente ou ainda mais caro do que o próprio ouro, o que revela um cuidado e um gasto extremamente elevado com as decorações. Por dentro da torre destacamos o Salão dos Embaixadores, que, tal como o nome indica, tinha funções não apenas administrativas, mas também diplomáticas. Como tal, está repleto de conteúdo poético, composições, louvores a Alá e também ao Emir, com fragmentos do Corão, e praticamente cada centímetro da parede está. Temos aqui esta imagem, onde podemos ver a variedade e a complexidade das decorações. Mais uma vez representado aqui o teto com a sua forma cúbica. E passando para o Palácio dos Leões, como é expectável e frequente na arquitetura islâmica, terá uma planta quadrangular e rodeado por várias colunas de mármore. Tem também este rio interior, sendo que os 4 riachos que estão cá dentro confluem para o centro, onde estão exatamente as estátuas com os leões. Mas de referir aqui todas estas colunas com fustes cilíndricos e capitéis cúbicos com várias inscrições. Aqui, agora em detalhe, as mesmas colunas, com as mesmas inscrições e com os respectivos capitéis. Aqui também a longitudinalidade da planta salienta-se com a altura das colunas, e aqui está representado, portanto, este cruzamento dos 4 riachos, que está associado à noção de paraíso, que conflui para a zona central com os 12 leões, que terá uma simbologia astrológica. Eles são 12, poderão estar associados aos signos zodiacais, mas também há referências às 12 tribos de Israel, por exemplo.
Se não estou em erro, aqui a questão dos quatro rios a confluírem no centro, penso que está associado aos quatro rios do Paraíso. E aqui está um pormenor de fotografia da fonte com os 12 leões. Aqui a fonte, os quatro rios a confluir no centro. Na fonte também há uma inscrição atribuída ou a referenciar o rei Salomão. Portanto, daí a tal conexão que referi há pouco em relação às 12 tribos de Israel. Por fim, fazer aqui referência a uma sala adjacente ao Pátio dos Leões, que pela sua beleza achei que valia a pena referir, também dada a sua importância referenciada no texto, em que é possível ver a importância de vários elementos arquitetónicos, apesar do Pátio dos Leões ter várias salas adjacentes, pelas quais se poderiam percorrer e ter acesso a várias outras regiões, de referir que toda esta zona aqui em redor possui um elevado nível arquitetónico e de detalhe em todos os fustos, no capitel, mas também no interior dos próprios arcos, em que há aqui elementos arquitetónicos que praticamente fazem lembrar as estalactites. E que são compostos por vários elementos agrupados entre si de forma a fazer estas formas tridimensionais. E aqui mais uma vez a importância dada à luz e à entrada da luz e ao seu deslocamento e projeção ao longo do dia. Aqui está por menor, em detalhe aqui, a cúpula desta sala e aqui os elementos arquitetónicos que adornam toda esta região, algo semelhante às estalactites referidas. Para uma breve conclusão, o Alhambra claramente é uma fonte de estudo, não só foi como ainda é uma fonte de estudo rica com vários elementos arquitetónicos e simbólicos e iconográficos por investigar, e acaba por ser, de certa forma, um oásis atual de cultura islâmica. Quer pelo facto de ter sido tão bem preservado até aos dias de hoje, mas também pelo facto de Alhambra e a cidade de Granada ter sido um dos últimos bastiões islâmicos na Península Ibérica e, consequentemente, ao facto também dos reis cristãos terem adaptado e alterado alguma dos seus elementos arquitetónicos, mas, de certa forma, ao preservarem, acabou também por chegar aos dias de hoje.